A solidão é como uma terra seca. Quando você menos espera, aparece alguém querendo plantar alguma coisa nela. Meu nome é Amanda. Tenho 31 anos e sempre fui do tipo que guarda tudo. Segredos, vontades, saudades. Moro num sítio afastado, onde o silêncio me faz companhia e a vida segue no compasso do fogão a lenha. Meu marido vive na estrada, é caminhoneiro de rota longa. 3 meses fora, 15 dias em casa, e assim seguimos. Ou seguíamos. Porque naquele verão, algo novo floresceu por aqui, e não foi só a mandioca. A chegada do enteado foi inesperada. 20 anos, estudante de agronomia, olhos curiosos e mãos que pareciam ter nascido para a lida. O pai dele sugeriu que ele passasse as férias no sítio, ajudando com a plantação. Vai aprender com a terra, ele disse. E aprendeu, mas aprendi eu também. Não com a terra, mas com a forma como ele olhava para mim quando achava que eu não via. Como quem observa uma fruta madura, prestes a cair do galho. No começo foi tudo normal. Café da manhã na varanda, risadas inocentes sobre as galinhas desobedientes, e planos de arar o campo no sábado. Ele era prestativo, calado e gentil. Começou ajudando na roça, depois foi ficando pela cozinha, dizendo que queria aprender minhas receitas. Me fazia companhia enquanto eu mexia o tacho de goiabada, e às vezes secava o suor da testa com o pano de prato que estava no meu ombro. Pequenos gestos que começaram a me causar calafrios que o fogão a lenha não explicava. Era como se cada dia com ele regasse algo dentro de mim que estava seco havia muito tempo. E não era só carinho ou atenção. Era desejo, um tipo de fome que eu nem lembrava que existia. Ele era bonito, forte, e tinha aquele jeito que só quem cresceu no campo sabe ter. Firme no braço, leve no olhar. Uma combinação que começou a me tirar o sono. Eu me pegava trocando de roupa 2, 3 vezes antes de descer para a cozinha. Comecei a usar vestidos que valorizavam minhas curvas, mesmo que a intenção fosse, teoricamente, o conforto. Ele reparava. Ah, como reparava. A primeira vez que percebi foi quando ele deixou cair o balde de água bem na hora em que eu me abaixava para pegar lenha. Me olhou como quem vê uma fruta aberta pela metade, com o suco escorrendo. Fingiu que era distração, mas eu sou mulher feita. E sei quando um olhar vem com intenção. Não falei nada. Apenas dei um leve sorriso e continuei o que estava fazendo, como quem oferece sem entregar. Com o tempo, os espaços entre nós começaram a desaparecer. A cozinha ficou pequena demais para os dois. O som do rádio tocando moda antiga não abafava os silêncios longos que se formavam entre um passo e outro. Ele começou a me seguir com os olhos. Quando eu pegava a pá ou me abaixava no chão do galpão, eu sentia. Sentia mesmo sem ver. Era o peso do olhar dele me tocando por dentro. Comecei a provocá-lo, sem querer querendo. Movimentos lentos, fala mansa, o jeito de mexer a colher de pau com uma certa malícia que só eu entendia. O dia do plantio começou cedo. Ele veio até mim com a enxada no ombro, o rosto suado, a camiseta colada no peito. Disse que a terra estava pronta e perguntou se eu queria acompanhá-lo. Quis. Fomos juntos até o campo atrás da casa, e ali começamos a trabalhar. Ele abaixava, cavava, e eu observava. Havia algo na maneira como ele enfiava a enxada na terra, como se cada golpe tivesse um ritmo ensaiado. A terra rachada recebia a mandioca com sede, e eu, sem perceber, comecei a desejar ser aquela terra. Na hora do almoço, ele se ofereceu para cortar o frango. Fiquei sentada vendo ele manusear a faca com precisão, com força e delicadeza ao mesmo tempo. Seus braços firmes, os dedos longos, os olhos focados. Quando me trouxe o prato, encostou de leve nos meus dedos. Foi rápido, mas suficiente para acender de vez o que já queimava em mim. Aquele verão no sítio tinha tudo para ser só mais uma estação. Mas virou outra coisa. Algo que nem mesmo o pai dele poderia prever. No dia seguinte, ele acordou, antes do sol. Eu ouvi os passos dele pela varanda, as botas batendo firme no chão de madeira. Ainda sonolenta, fiquei deitada mais um pouco, ouvindo os sons do sítio se misturarem com os da minha respiração. Quando levantei, ele já estava no campo, cavando com a força de quem carrega o mundo nos ombros. Preparei um café reforçado, cortei uma rosca e levei até ele, fingindo que era só mais uma manhã qualquer. Mas não era. O ar estava mais denso, como se algo ali estivesse prestes a acontecer. Cheguei perto e ele parou o movimento da enxada. Tirou o chapéu e passou o braço suado na testa,
me olhando com aquele mesmo olhar que vinha crescendo entre nós. Entreguei o café, ele agradeceu com um sorrisinho de canto, e ficamos em silêncio por alguns segundos. A tensão era tanta que, até o cantar do galo pareceu mais alto naquele momento. Ele bebeu o café, comeu a rosca com vontade e comentou que o solo estava no ponto ideal. A terra está pronta, ele disse. Só precisava de um bom empurrão para a mandioca entrar inteira. Voltei para casa meio zonza com aquela frase ecoando na minha cabeça. Não era só o jeito que ele falava, era como falava, com uma malícia, que tentava se esconder atrás da inocência, mas que eu sentia vibrar em cada sílaba. Me olhei no espelho, ajeitei o vestido que grudava na pele suada e voltei para lá. Não conseguia mais ficar longe daquele campo, nem dele. Chegando, vi que ele estava de costas, agachado, cavando com firmeza. Fiquei ali só observando, até que ele me notou e disse: "Vem cá, fica de olho na profundidade." Me abaixei do lado dele e comecei a mexer na terra também. As mãos se esbarravam, os olhares se cruzavam. A enxada dele era grossa, pesada, mas parecia saber exatamente onde bater para abrir o sulco da terra. A gente já não disfarçava mais. O clima entre nós era como o chão rachado daquele verão, seco por fora, mas fervendo por dentro. Cada vez que ele fincava a estaca, era como se o chão respondesse com um tremor sutil, quase imperceptível, mas que eu sentia percorrer minha espinha. De repente, ele ficou em pé, limpou as mãos no pano da cintura e olhou para mim como se lesse todos os meus pensamentos. "Vou buscar água", ele disse. E quando voltou, derramou o balde bem devagar sobre o chão que a gente tinha acabado de abrir. Disse que ia molhar a plantação, mas jogou água bem onde eu mais precisava de frescor. A terra, úmida e escura, parecia pulsar. E eu, ali do lado dele, também. "Agora vai render mais", ele comentou, e me olhou como quem sabia exatamente do que estava falando. Continuamos ali, lado a lado, cuidando do campo, mas nossas mãos já procuravam mais do que apenas o solo. A certa altura, a enxada caiu no chão e não nos demos ao trabalho de pegá-la. Ele se agachou novamente e, sem pressa, plantou outra estaca. Quando ele fincou a estaca, a terra tremeu como se tivesse esperando aquilo fazia tempo. Eu estava, com a respiração curta, os joelhos sujos e o corpo em brasa. Ele me ofereceu a mão, me ajudou a levantar, e nossos olhos disseram tudo o que as palavras não ousavam. Voltamos juntos para casa, sujos de terra, com o cheiro da plantação grudado na pele e o silêncio gritando entre nós. Preparei o almoço enquanto ele lavava as mãos na torneira do quintal. O sol batia forte e iluminava o tecido leve do meu vestido. Ele ficou me olhando de longe, apoiado no batente da porta, e quando entrei com a comida, ele se aproximou sem pressa, me olhando como quem deseja devagar. Fiquei parada e senti a presença dele por trás. Fiquei agachada ali, mexendo na terra da vasilha, e senti quando ele veio por trás, ajeitando o cabo da ferramenta com firmeza. O calor daquele dia parecia ter virado parte do nosso corpo. Eu andava pela casa com os pés descalços e o vestido leve grudando no corpo, enquanto ele ajeitava umas coisas na varanda. Os sons do sítio sumiram diante do silêncio que preenchia o ambiente entre nós. Quando ele entrou, me olhou de cima a baixo e disse que ia tomar um banho. Assenti com a cabeça, fingindo distração, mas cada passo dele até o banheiro parecia ecoar dentro de mim. Preparei um suco, arrumei a mesa e tentei ocupar a mente com qualquer coisa. Mas meu corpo já sabia que aquela espera não era comum. Quando ele voltou com os cabelos ainda pingando e a toalha pendurada no ombro, nossos olhos se encontraram de novo. Foi como se a toalha mental entre o certo e o errado tivesse caído de vez. Ali, só sobrou o instinto cru e molhado. Ele veio devagar, me olhando como quem reconhece um território antes de conquistá-lo. Me encostei no balcão da cozinha, com o coração batendo no ritmo das panelas que eu tinha esquecido no fogo. O sofá virou cenário de filme proibido, e os movimentos ali já não pediam mais licença. Era como se tudo ao nosso redor sumisse, só restando pele, respiração e aquele desejo guardado por tempo demais. Os toques começaram suaves, quase inseguros, mas logo se tornaram firmes, certeiros, como se cada gesto já estivesse escrito no corpo um do outro. Ele empurrava um feno para tampar aquela entrada, mas quanto mais pressionava, mais tudo se abria ao redor. Eu segurava o pano de prato como quem tenta se manter firme em meio a um temporal. Mas já era tarde. O furacão estava dentro de mim,
Minha florzinha já escorria orvalho, ansiosa, pulsando no ritmo da minha respiração acelerada. E ele, como quem sentia o tempo certo da colheita, se encaixou com uma precisão que nem a terra molhada do campo conseguiria reproduzir. Não houve palavras, só sons abafados, respirações pesadas e a certeza de que aquela troca era tão inevitável quanto uma boa chuva de verão. A televisão falava qualquer coisa, mas a tensão ali era mais barulhenta, vibrando entre nossos corpos encaixados. O sofá rangia embaixo da gente, como se quisesse contar para todo mundo o que estava acontecendo ali. Mas ninguém ia saber. Só nós dois, e o calor que deixamos impregnado no pano que cobria o estofado. Depois, ficamos ali, ofegantes, abraçados, suados e com um sorriso meio culpado nos lábios. Ele olhou para mim e disse que aquela roça era diferente de todas que já tinha mexido. Eu ri, ainda com as pernas trêmulas, e disse que ele era um bom plantador, que sabia exatamente como preparar a terra, molhar o lugar certo e plantar no fundo, de cima para baixo. Rimos juntos. O segredo estava feito. Naquela tarde, ele colheu muito mais que mandioca. Colheu um desejo que cresceu escondido entre nós. Um segredo que só a terra, o céu e a gente sabia. E quando ele voltou para o campo, com a enxada no ombro, e um olhar que misturava culpa e prazer, entendi que nem todas as plantações são para dar fruto. Algumas são só para deixar a terra marcada. E aquela, ele plantou para nunca mais esquecer.